Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um lançamento de livro aqui pela editora Diálogo Freiriano. Nós que somos especialistas em converter o teu TCC, teu mestrado e doutorado em livros. Eu sou a Cida Cardoso, Media Host aqui da editora Diálogo Freiriano, e hoje nós recebemos novamente a autora Manuela Eckstein, que já está aqui para conversar conosco. Mas antes eu vou colocar aqui em destaque a capa do livro dela para que vocês também possam acompanhar, que é Alfabetizar em Atividade, Mediação, Linguagem e Formação do Pensamento. Primeiramente, Manuela, seja muito bem-vinda. Tudo bem contigo? Tudo bem, Cida, graças a Deus. Para mim é um prazer estar aqui novamente, né? Coisa boa, coisa boa. Manuela, Sim, então, para relembrar também, né? sim. Eu gostaria que tu se apresentasse, falasse um pouco quem é a Manuela, o que ela faz da vida, para que o pessoal que nos assiste possa te conhecer melhor e quem já te conhece da outra entrevista também possa relembrar quem é você. Sim. Então, Cida, bom, o meu nome é Manuela Weisbeck Eckstein. Bom, a minha trajetória acadêmica, né, ela começou na pedagogia, depois veio o mestrado, o doutorado e mais recentemente, então, o pós-doutorado, né? Atualmente eu sou professora do curso de pedagogia da Universidade Federal da Fronteira Sul, aqui no campus Chapecó, em Santa Catarina. Então, é deste lugar, né, que eu falo, lugar onde eu ensino, eu pesquiso e eu continuo aí alimentando, né, muitas inquietações que deram origem a esse livro. Bacana. E relembra pra gente também como foi que tu encontrou a editora para poder dialogar sobre essa nova obra, no caso. Sim. Então, eu já venho de uma trajetória, né, com a Diálogo Freiriano, eu já fiz a publicação do meu livro sobre a dissertação de mestrado. E aí, agora eu estou, e já tinha dito para ti, né, na última entrevista, que eu faria a divulgação também dessa minha obra agora durante o pós-doutoramento. Então, eu encerrei o ano passado, momento também que eu estava publicando, né, a obra da minha dissertação de mestrado. E agora estou aqui, então, divulgando a minha pesquisa de estágio pós-doutoral. Que bacana. Vou botar aqui novamente em destaque a capa do Sim, livro da Manuela, Alfabetizar em Atividade, Mediação, Linguagem e Formação do Pensamento. E agora vamos falar então sobre essa obra. Gostaria tá que tu bem. contasse um pouco do teu processo de escrita, do teu processo de pesquisa e que tu Tá, também deixasse um spoiler para a gente do que é que o leitor vai encontrar nas páginas do teu livro. tá bem. Bom, então, pessoal, essa obra, né, ela foi escrita durante o meu estágio pós-doutoral, mas eu acredito, tenho certeza absoluta, né, que ela começou muito antes do estágio pós-doutoral, né? Eu penso que quando eu entrei pela primeira vez em uma escola como professora, depois eu acompanhei estágios, né, do curso de pedagogia, eu ouvi assim inúmeras professoras dizer, né? Ah, essa criança ela não quer escrever, ela não gosta de ler ou ela não demonstra nenhum interesse pelas atividades que eu proponho, né? Então, durante muito tempo eu tentei encontrar respostas, né, para todas essas afirmações. Até no momento em que eu comecei a compreender que talvez o problema não estivesse assim relacionado às respostas que a gente busca, né, enquanto professor alfabetizador, mas na pergunta que a gente faz, né? Então, ao invés de perguntar, por exemplo, por que que essa criança não escreve ou não lê, né? Eu comecei a perguntar de forma diferente. Então, o que realmente move uma criança a querer ler e a escrever? Então, foi essa mudança aí de perspectiva, né, que fez nascer a minha pesquisa de pós-doutoramento e também esse livro, né? Então, sempre assim que alguém me pergunta por que eu escrevi esse livro, né? Eu volto, Cida, às inúmeras salas de aula em que eu estive, né?
E eu também volto a fazer perguntas que eu sempre me fiz, né? Por exemplo, o que faz uma criança querer ler? O que faz essa criança querer escrever, né? Será que ensinar letras basta para essa criança? Será que eu preciso ensinar as famílias silábicas? Será que eu preciso ensinar o som das letras, né? Então, nesse sentido, nesse caminhar aí, eu comecei a perceber que talvez nós, enquanto professores alfabetizadores, né, a gente estava concentrando esses nossos esforços no lugar errado. Então, durante muito tempo, assim, principalmente na área da alfabetização, a gente tem dedicado muito tempo a discutir métodos, materiais, didáticos, sequências, né, didáticas, mas eu comecei a perceber então que havia uma pergunta talvez mais importante, né? Por exemplo, como fazer com que a leitura e a escrita se tornassem realmente uma necessidade dessa criança, né? E mais do que isso, como ajudar os meus alunos na graduação ainda a organizar um ensino em que a criança quisesse ler, quisesse escrever e encontrasse motivos para agir sobre a linguagem, né? Então, foi tentando, assim, compreender essa questão que a minha pesquisa mesmo assim, se constituiu como um verdadeiro motivo também para mim, enquanto pesquisadora, né? E é esse percurso assim que eu vou compartilhando, né, com os leitores deste livro, né? E é bem interessante porque nessa obra o que vocês vão encontrar, né? Discussões que vão retomar os clássicos da teoria histórico-cultural, como Vygotsky, Leontiev, Luria, Eukonin e Davidov. Eu me debruço muito ali, principalmente em Eukonin e Davidov, né? Que vão aparecer aí como interlocutores e que me ajudaram muito a compreender a organização desse ensino, né? Que, para mim, são o grande motivo, né, de promover o desenvolvimento humano. Então, o percurso do livro é ir dos fundamentos da teoria histórico-cultural à organização dos ensinos, né? Do ensino. E também a propostas pedagógicas que nascem de um percurso investigativo. E aqui eu me inspirei no professor Fock, né? E eu chamei elas de mini histórias que nos ajudam a alfabetizar. Então, nesse sentido, eu acho que eu já dou o start, Cida, né? Um start assim do spoiler do que o pessoal pode encontrar no livro. Que legal. Vou colocar aqui novamente em destaque a capa do livro da Manuela, que é Alfabetizar em Atividade, Mediação, Linguagem e Formação do Pensamento. E aproveitando que estamos com ela em destaque, eu gostaria que tu falasse um pouco sobre ela. Agora tu falou do Paulo Fock, e aí eu já vi os desenhos, eu já dei uma entendida, mas explica pra gente um pouco sobre essa capa e como é que foi essa jornada de produção junto com a editora para a criação da capa, como também para a diagramação do miolo. Tá. Bom, então, as minhas experiências, né, com a editora, principalmente na criação da capa, sempre foram muito positivas e eu consigo me colocar nesses materiais. Mas, diferente da primeira proposta, eu quis trazer quem realmente participou da minha pesquisa de pós-doutoramento, que foram as crianças. Então, aqui eu dedico, claro, aos meus filhos, mas muito ao meu filho menor, o Thomas, faço uma dedicação, um agradecimento a ele, né? Por também estar comigo nesse caminho aí de pesquisadora. Então, nessa capa, ele fez desenhos durante o meu pós-doutoramento na própria escola, enfim, e que eu retrato aqui. Então, os desenhos maiores são produções do Thomas, né? E as tentativas de escrita dele.
E também eu tenho a participação das crianças que fizeram parte da minha pesquisa também. Então, elas se projetaram, né? Quem são esses sujeitos e também fizeram tentativas de escrita. E quando eu tive a relação, então, com quem iria diagramar, né, esse material, criar essa capa, eu já tinha uma ideia de que eu queria homenagear essas crianças, né? E realmente ser algo assim que fizesse parte desse momento de escrita meu. Então, nesse sentido, eu acredito que vai ficar muito bem registrado aí na minha memória, mas também nas vivências que elas tiveram comigo durante o pós-doutoramento, né? Que legal. E, Manuela, o pessoal que nos assiste se interessou em adquirir a tua obra. Como que eles fazem para conseguir, então, ter acesso ao teu livro? Certo, então a gente tem a plataforma, né, da editora mesmo, então o pessoal pode adquirir diretamente pela plataforma, ou pode também adquirir comigo, né, eu fiz impressões, então pode adquirir, né, a obra junto comigo já. Eu já fiz um pré-lançamento, né, no Instagram, então muitas das minhas cópias e impressões eu já estou enviando já, né, aquelas que eu tenho comigo. Uma questão assim bem importante também, não é só o registro, sabe, da minha pesquisa de pós-doutoramento. Eu tive também um certo cuidado em pensar essa obra para usar com os meus alunos da graduação, né? Eu sou professora na área de alfabetização aqui na Universidade Federal da Fronteira Sul, né? E eu vou usar essa obra, né, também nesses dois CCRs, né, nesses componentes curriculares em que eu atuo. Então, eu tive esse cuidado também de ser uma obra que os meus próprios alunos possam usar durante a graduação. Que bacana. Agora, a Sim. gente seguindo para o final da nossa conversa, do nosso bate-papo, eu gostaria que tu deixasse uma mensagem para as pessoas que têm o desejo, o sonho de publicar um livro, seja ele um livro autoral, seja o TCC, o mestrado ou doutorado, porém, por algum motivo ainda não fizeram. Sim. Então, Cida, como eu já falei, né, no meu outro lançamento, eu acredito que a pesquisa é algo muito importante e que a gente não pode deixar ela numa gaveta, né, ou num drive. Então, eu acredito muito nesse movimento em que a gente possa mostrar esse nosso percurso enquanto pesquisadores, mas muito mais do que isso, né? Que as nossas pesquisas possam inspirar outras pessoas a também fazer o mesmo, né? Assim como nós fizemos. Então, eu fui, assim, muito agraciada durante o meu pós-doutoramento, porque eu estive ao lado de pessoas muito importantes e que valorizam a pesquisa, né, no Brasil. Então, esse movimento todo de pesquisa, de publicação, não é algo simples ou fácil, né? Eu vou escrever um livro, eu vou, enfim, não, tem muitos cuidados, né, que a gente precisa ter. Mas isso só é possível quando você está ao lado de pessoas que realmente acreditam na pesquisa científica no Brasil, né? E conseguem dividir isso com a gente. Então, mais do que só falar, olha, publiquem o que vocês escreveram, né? A gente precisa reconhecer aqui, né, que não é só mandar para a editora um texto que a gente tem e ponto, final, né? Isso precisa perpetuar. Então, eu estou falando isso, Cida, porque antes de enviar esse meu trabalho, né, para publicação, eu estive ao lado de grandes pesquisadores. E eles sempre estiveram ao meu lado me incentivando a fazer isso, né? Então, eu quero também agradecer aqui
a Universidade Federal da Fronteira Sul, que, né, possibilitou o meu afastamento. Foi 1 ano, né, de afastamento, de dedicação à pesquisa. A minha supervisora, a professora Heloísa Saito, da Universidade Estadual de Maringá, né, que me acompanhou nessa trajetória, aos grupos de pesquisa que eu faço parte, né, que estavam ali sempre junto comigo, me incentivando, ao GPVI, ao GPIM, né, e ao GFOPEI, que são grupos assim que mobilizam a pesquisa no Brasil. E eu acho que a gente precisa valorizar muito isso, né? Então, a quem eu pertenço, a que grupo eu pertenço e que essa pesquisa está ali consolidada, né? Então, eu acho que todo esse movimento aqui de também reconhecer e agradecer as pessoas que estiveram ao meu lado nessa pesquisa, né, é mostrar para todo mundo que não é só enviar um texto para a editora, né? A gente tem que saber onde nós estamos, por que estamos e por que esse texto que virou livro, né, vai poder, de certa forma, ajudar outras pessoas. Então, nesse sentido, eu acredito que é isso mesmo. Então, depois de todos esses anos pesquisando, né, sobre desenvolvimento humano, alfabetização, eu volto sempre à mesma pergunta: o que vai mover uma criança a ler e a escrever? E eu acredito que até o fim da minha carreira, né, eu vou conseguir ainda publicar outras obras para ajudar outras pessoas, né? Mas também eu acho que é muito importante aqui que todos saibam que uma obra ela só inicia um processo de investigação, de diálogo, de interlocução, né? Porque ele não pode oferecer respostas definitivas, né? Mas ele deve ajudar, e essa minha obra, talvez seja esse o grande motivo dela, ajudar outros professores, alfabetizadores, a fazer ainda melhores perguntas, né? Por quê? Porque eu acredito que toda transformação na escola pública brasileira, ela vai começar a mudar quando a gente começar também a fazer perguntas diferentes, né? Então, muito inspirada pelas crianças e pelos pesquisadores que eu registrei aqui, né? É que eu fico muito feliz com a publicação dessa minha terceira obra e pensando já na próxima. E a gente te aguarda também para a próxima. Tá bom, querida, com certeza. Fica então o recado da Manuela para você que não fez ainda a tua publicação, não deixa o teu conhecimento parado, tá? Não tenho mais nem o que complementar, ela falou tudo o que precisava ser falado nesse momento. Não fica com medo, não fica aí esperando o momento certo, esperando, e esse momento certo nunca chega. Manuela, muito obrigada pela tua disponibilidade novamente em conversar conosco e fazer esse lançamento da tua segunda obra. Muito obrigada. Eu que agradeço, querida. Muito obrigada. Para mim, sempre assim, é um movimento muito importante, né? Além de nós divulgarmos o que a gente acabou de publicar, a gente começar a incentivar e dar força e voz a outros pesquisadores brasileiros, principalmente nessa área, né, da alfabetização. Verdade. Então, novamente, muito obrigada. E a você que nos assistiu até aqui, também deixe o nosso muito obrigado e faça um convite para que você venha nos conhecer melhor através das nossas redes sociais. Nosso Instagram, Facebook, LinkedIn e também aqui o nosso canal no YouTube, onde temos diversas entrevistas com os mais variados autores e assuntos. De repente, um desses assuntos é o assunto do teu interesse, que pode colaborar com a tua pesquisa e, por que não, com a tua vida também. Não esqueça, conte conosco. Até a próxima. Tchau, tchau.